Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver nos assistindo também pela internet depois, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Quem é a primeira vez aqui na casa, sejam bem-vindos. Hoje o nosso palestrante é o Marcelo Pacheco. Ele, primeira vez dele aqui nesse ambiente, né? A gente está retomando as nossas atividades. Então vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais. E que seja, Senhor, uma noite de luz e de paz para todos nós. Que possamos receber as boas energias e as boas vibrações que viemos buscar na noite de hoje. E que ao final desse trabalho, a gente leve um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os nossos lares, para os nossos familiares, aqueles que tiverem animaizinhos também, para que todos recebam também esse auxílio e esse amparo da espiritualidade amiga. Iniciando a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje, como eu falei, nosso amigo Marcelo Pacheco vai fazer a palestra para a gente. Marcelo, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Boa noite a todos. Muito prazer vindo pela primeira vez neste novo ambiente, mas o mesmo ambiente de luz, com pessoas de luz aqui também, né? Tanto aqui encarnadas quanto no plano espiritual, e a gente fica assim com muita paz, com muito júbilo, com muita plenitude, né? Porque nós sabemos que a doutrina, que Deus, que Jesus, eles se fazem dentro de nós, né? Independentemente de ambiente físico, mas, vamos dizer, é muito gostoso, renova energias, um físico novo, cabelo novo, né? Quando a gente faz a barba, também o homem, então tudo isso renova a gente, então que bênçãos recaiam sobre esta casa e sobre todos nós. E o tema que eu vim conversar hoje com vocês, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no primeiro capítulo, que não vim destruir a lei, nós temos um trecho que é a nova era. E quando a gente pensa a nova era, normalmente a gente se remete à tecnologia, né? O desenho dos Jetsons, né? Exterminador do Futuro, dos filmes, né? Que os robôs tomando conta das coisas. Então, a gente pensa em nova era normalmente na materialidade, mas como a doutrina espírita, ela trabalha com o desenvolvimento e o progresso moral da humanidade, nós temos que entender que quando a espiritualidade, Kardec, vem falar sobre a nova era, eles estão falando sobre a nova era moral da humanidade. Como eu falei, esse texto está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, que é o capítulo Não Vem Destruir a Lei. Por que não vem destruir a lei? Tínhamos a lei mosaica, lei de Moisés, os 10 mandamentos, veio Jesus 1400 anos depois, mais ou menos, e Jesus falou, gente, eu não vim aqui para falar que o que Moisés trouxe está errado, não, eu vim dar uma nova roupagem para aquela linguagem utilizada há praticamente 1 milênio e meio. E quando chegou o Espiritismo, também o Espiritismo falou, eu não vim trazer nenhuma novidade diferente de Moisés ou diferente de Jesus, mas a gente veio trazer para a humanidade agora mais civilizada, mais conhecedora, mais científica, mais filosófica, uma nova roupagem de tudo aquilo que eram os 10 mandamentos, que foi a doutrina cristã, e que agora vocês estão preparados para ter um melhor entendimento. Então, esse foi
o propósito de, logo no primeiro capítulo do Evangelho, trazer esse tema, não vim destruir a lei. Tá? Para quê? Para a gente entender que ninguém estava mudando nada, né? Tudo aquilo que tinha em vigor era uma verdade, mas Moisés tinha que ter uma linguagem mais enfática. Vamos pensar, se hoje já é difícil a gente seguir regras, digamos assim, como que era 2000 anos atrás na época de Jesus? E como que era 3.400 anos atrás na época de Moisés? Na época de Moisés nós éramos bárbaros. A gente não gostou aqui um do outro, dá uma pedrada, dá uma espadada, uma paulada na cabeça e pronto. Então vamos dizer, Moisés veio trazer uma lei, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, veio trazer uma lei repressora. Jesus veio falar da lei do amor. Olha, você não pode fazer nada, mas se você amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, você não vai matar. Se você amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, você não vai roubar, você não vai cobiçar outro, você vai entender que Deus é o único, é o nosso Deus, creia nele, que o teu caminho está certo. Então, nada foi desdito, não foi falado aquilo lá de Moisés, esqueçam, agora é isto aqui que eu estou trazendo. Não, Jesus não fez isso. Como o Espiritismo não veio falar, esqueçam Moisés e esqueçam Jesus. Não, falou, olha, agora você está mais apto para entender o tal do livre-arbítrio, a tal da autonomia, você é responsável por aquilo que vai colher. Né? Então, é a mesma coisa que Moisés falou, que Jesus falou, só que agora com uma nova roupagem. Então, todas essas três revelações que nós colocamos, primeira revelação mosaica, a segunda cristã e a terceira, que é o Espiritismo, elas vêm consolidar a mesma informação. Seja bom, faça o bem, solidariedade, fraternidade, humildade, caridade, todas elas falam a mesma coisa. Por quê? Se eu for caridoso, eu mato? Não. Se eu for humilde, eu cobiço o outro, a outra, ou as coisas do outro? Não. Falo mal do outro? Não. Então, a lei é a mesma, mas dita de uma forma diferente conforme a nossa evolução. Né? E Kardec, trazendo a doutrina espírita, vamos trazer agora tudo para nós, Kardec coloca lá, nesse capítulo da Nova Era, assim como Cristo disse, não vim para destruir a lei mosaica, mas para fazer cumprir, o Espiritismo também diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Quantos de nós, antes de entrarmos na doutrina espírita, ou de estudarmos melhor a doutrina espírita, quantos realmente entendíamos as parábolas? Quantos de nós conseguimos realmente compreender o Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças? Bem-aventurados os aflitos, porque herdarão a terra. Vamos lá, gente, vamos pegar. Bem-aventurados os aflitos, ou seja, feliz aquele que sofre. Não é, parece para nós, antagônico, dicotômico, né? Então vamos dizer, peraí, eu vou ser feliz porque eu sofro? As pessoas interpretavam mal e aí o que faziam? Começavam a se martirizar, começavam a se chicotear, começava a ajoelhar no milho, fazer promessa de não comer isso, de não fazer aquilo. Então vamos dizer, a doutrina espírita veio esclarecer para a gente, você não precisa se martirizar, não precisa dilapidar seu patrimônio, seu corpo, né? Quando eu falo patrimônio, patrimônio físico, né? Para isso. O que Deus quer é que você faça o bem, o que Cristo quer é que você siga o caminho reto. Então, Kardec, através dos espíritos, ele como codificador, veio elucidar o que significavam todas as parábolas, todas as mensagens cristãs, através do fora da caridade não há salvação. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo não é um ato de caridade? Quando a doutrina espírita, na sua máxima, na sua bandeira, fala fora da caridade não há salvação, na caridade eu não aprendo a amar aquele que eu não gosto, amar ao inimigo, ao algoz. É assim que nós aprendemos. E quando a gente compreende o que é amar o nosso inimigo ou o nosso algoz,
não é chegar lá para ele e dar um saco de bala de goma para ele e falar, eu te odiava até um minuto, mas agora eu te amo. Não, é não querer mal ao próximo. Então a gente começa a ter um entendimento e começa a fazer sentido para nós, racionalmente, ou seja, nós começamos agora a nos entregar um pouco mais a Deus. Não é? E quando a gente trata da nova era, o que a gente vai perceber? Conforme nós fomos evoluindo, né, do instinto animal para o Homo erectus, e chegando até hoje, nós estamos num estágio evolutivo do Homo erectus para o Homo spiritus. Então nós estamos hominais, ainda que somos homens encarnados, mas a gente está almejando os planos superiores, certo? Quem aqui não quer um dia estar tomando um café com Chico? Já se imaginaram assim? É possível? Por que não? Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso me elevar. Quem aqui não pensa numa morada onde não tenha guerra, onde não tenha fofoca, maledicência, ódio? Todos nós começamos buscando esse homo spiritus, começamos a pensar nesse mundo bom, nesse mundo positivo. Então a gente começa agora a evoluir para nos aproximarmos da divindade, de Deus, de Cristo, dos espíritos mais elevados. Com base nisso, a gente vai evoluindo individualmente, enquanto comunidade, como coletividade numa urbe, numa cidade, num estado, num país. Ai, mas tá tudo feio lá fora, o mundo. Gente, não conseguimos mudar lá fora. Nós mudamos o quê? O nosso interior, a nós mesmos. E aí os espíritos falam, eu sempre repito para vocês, enquanto houverem pessoas ruins aqui na Terra fazendo mal, haverão espíritos menos desenvolvidos, irmãozinhos desafortunados, alguns gostam de chamar de trevosos do mal, ao redor da Terra. A partir do momento que a gente se regenera, o mundo se regenera. Quando a gente se melhora, a gente não atrai, não dá mais alimento, digamos assim, para esses irmãos desafortunados. Consequentemente, eles vão buscar outras moradas. Então, cabe a nós esse processo de mudança da nova era. E hoje, que a gente já evoluiu filosoficamente, está evoluindo moralmente, e a ciência, doutrina espírita é uma ciência, vem provar a existência dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, que a gente não morre, o que a gente perde é o corpinho físico, os pneuzinhos, esses aqui a gente vai deixar aqui, né? Mas a vida espiritual, nós teremos a nossa imortalidade, a gente percebe que a doutrina espírita surgiu exatamente no tempo certo. Por quê? Se ela surgisse antes de 1800, por exemplo, naquela época medieval, naquela época onde a igreja, vamos dizer, era a única mandatária do poder social, político, econômico e teológico, o espiritismo não teria vazão, não conseguiria florescer. Se o espiritismo surgisse naquela época da efervescência do iluminismo, 1600, 1700, onde os homens começaram a se desenvolver no intelecto e falaram, não, esse negócio de Deus, de teologia, não está com nada, é a matéria, é a ciência que prova todas as verdades, o espiritismo também não teria florescido. Então foi justamente quando essas duas potências, religiosa e científica, começaram a se digladiar, que a humanidade falou, está faltando alguma coisa, isso aqui é bom, mas não é completo. Isso aqui também é bom, mas não está completo. Está faltando algo que una. E foi aí que veio o Espiritismo, com a sua vertente moral, unir a filosofia teológica com a ciência para nos elevar. Neste momento surge a doutrina espírita, dando o prenúncio da nova era. Não mais a barbárie humana, não mais a teologia de uma ou de outra vertente, não mais a ciência pura e materialista, mas algo que une todo mundo
para progredir. Então, o que é essa nova era que a gente tanto espera? Será que vai vir um novo meteoro, um novo cometa aqui, como na época dos dinossauros? Vai cair na Terra um meteoro, vai acabar com essa humanidade para vir uma redenção? Será que vai ter um cataclisma, um terremoto, um maremoto, um tsunami que vai acabar com a vida na Terra para mudar tudo? Não, pode até acontecer algumas coisas assim, mas a nova era não tem nada a ver com essa materialidade. A nova era, como eu falei, tem a ver com a nossa moral, com a nossa proposta de renovação. E na Revista Espírita, dezembro de 1863, Kardec traz um artigo que ele fala das fases, dos períodos do Espiritismo, para que a gente possa compreender os períodos do Espiritismo com os nossos períodos da vida. O primeiro período do Espiritismo foi o período da curiosidade, das mesas girantes, das batidas, onde as pessoas não acreditavam, achavam que era uma brincadeira de salão, como quando criança, muitos de nós talvez fizéssemos a brincadeira do copo, né? Então era uma brincadeira como outra qualquer lá, que surgiu como curiosidade. Talvez alguns de nós tenhamos adentrado a um centro espírita por curiosidade. Deixa eu ver o que acontece lá. Então a gente chega na doutrina por uma certa curiosidade. Esse período das mesas girantes foi o período da curiosidade. O próprio Kardec não acreditava, ele achava que era um embuste. Né? Era a época dos grandes ilusionistas que ele vivia. Mas ele foi lá, comprovou que aquele efeito da mesa levitando, das pancadas, essas coisas, tinha respostas inteligentes às perguntas. Então ele falou, peraí, tem um fundo de verdade que não é um embuste. O que será isso? Aí entendeu-se, ele compreendeu realmente que eram as pessoas que viveram aqui, que morreram, que estavam do outro lado da vida, digamos, espiritual, e aí ele começou realmente a catalogar, a estudar, digamos assim, a doutrina espírita. Foi quando passou para o segundo período, o período filosófico. Então muitos de nós viemos aqui pela curiosidade. Talvez hoje, assistindo palestra, lendo livros, estamos no período filosófico. A gente tem um questionamento, vai ler um livro. Tem um questionamento, vai assistir uma palestra, vai no YouTube. Pergunta para um colega que tenha maior vivência na doutrina. Então a gente entra no período filosófico. Para a doutrina foi o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Para nós, cada um de nós sabe qual foi esse período. Talvez alguns ainda estejam no período da curiosidade. Será que é verdade o que falam lá? Mas, quando você quiser adentrar e conhecer e compreender, você entra no período filosófico. O terceiro período de luta. 1864, teve lá o Auto de Fé de Barcelona, tiveram as várias jornais, revistas, as pessoas na época atacavam Kardec, atacavam os espíritas. Por exemplo, o dono de uma empresa ou de uma indústria da época, de um negócio na época, ficava sabendo se é espírita, está demitido. Espiritismo é coisa do demônio. É o período de luta. Nós também temos os nossos períodos de luta. Muitos de nós aqui, que estamos aqui na doutrina espírita, talvez a gente tenha falado, será que é verdade mesmo? Será que eu estou me enganando com tudo isso que eles falam? Será que o Chico era tudo aquilo de verdade? Então é um período de luta. São as lutas internas que nós temos. A doutrina não nos convida a sermos melhores? E para isso a gente não tem que lutar com o nosso ego? A doutrina fala para a gente não se entregar à gula. Põe um pacote de bala de goma na minha frente. Cara, não dá, é minha perdição, é meu obsessor, é a bala de goma. Tá? Então, vamos dizer, a gente tem os períodos de luta. Período de luta não é fazer fofoca, a gente adora uma fofoquinha. Ai, o grupo do WhatsApp. Não é isso? A gente adora dar uma indireta pelo Facebook, pelo Instagram. Período de luta. A doutrina teve, nós temos individualmente. Não foi uma luta sair de uma casa para vir para cá? Foi uma luta também. Uma dificuldade. Mas estamos aqui presentes. Por quê? Porque alguns, no plano espiritual e aqui no plano material,
trabalharam para isso. Mas tem hora que dá vontade de desistir. Tem hora que a gente fala, não vai dar certo. Mas por quê? A fé tem que ser provada. Se eu não provar que eu confio, aí eu me perco e fico no meio do caminho. Então nós temos isso como a doutrina. O quarto período, o período religioso. Nós, lá na época de Kardec, a doutrina espírita não era tida como religião. Era uma filosofia, uma ciência filosófica, de cunho moral. Não falava de religião. Mas para nós aqui, nós temos que entender como religião. Por quê? Porque eu já comentei também algumas vezes, se eu falar para vocês, vamos lá na Rua Borba Gato 86 estudar filosofia e moral, alguém vai? Não. Então a gente tem que falar, não, é uma religião que vai te fazer bem, que você vai encontrar Deus, vai estar com Jesus, vai se sentir bem. Então a gente precisa ainda desse período religioso para chegarmos ao período que seria o quinto período intermediário, que é um período, uma consequência natural da transição do período, todos os períodos anteriores, para nós chegarmos ao período que a gente tanto quer de regeneração. Nós não falamos que a Terra está passando de provas e expiações para regeneração? Estamos, neste momento, num período intermediário de prova e expiação para regeneração. Mas temos que entender que regeneração é um espaço de transição. Mundo de regeneração não é mundo regenerado. Se vocês lembrarem lá das escalas dos mundos, né, as 5 escalas, mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos ou felizes e os angelicais. O mundo ditoso ou feliz é o regenerado. Nós não estamos indo para o mundo regenerado, estamos num período intermediário, que é o período de regeneração. Agora, olha que interessante. Lá em 63, a espiritualidade trouxe para o Kardec. Este período de regeneração social abrirá o século XX. Peraí, o século XX não foi lá no século passado? E os espíritos erraram. Jesus errou, Kardec errou. Será? Não. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Da mesma forma que eu tenho o meu, vocês têm o seu, temos os nossos livres arbítrios somados como coletividade. Por que a regeneração não começou aqui? Porque a gente escolheu fazer guerra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, que quase virou a Terceira Guerra Mundial, temos guerra aí afora, temos guerra nesses grupos de WhatsApp. Então, vamos dizer, por nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, causa e efeito, ação e reação, seja lá como vocês queiram falar, a gente ainda está no período de transição. Porque nós escolhemos, enquanto coletividade, não voltar para o caminho do bem. E a gente começa a escolher a preguiça, a luxúria, a gula, a maledicência, o julgamento, a intolerância, e isso atravanca o nosso futuro. O que nós precisamos fazer para chegarmos até essa nova era? Primeira questão, não culpar a Deus. Porque a gente fala, eu não tenho como acabar com a guerra da Ucrânia, eu não tenho como acabar com a guerra lá do petróleo, eu não tenho como acabar nem com a guerra, a briga do meu vizinho, não é isso? E a gente fala, quem que tem que acabar com tudo isso? O chefão lá de cima? Não, a gente não pode mudar a guerra lá, com certeza. Talvez eu não possa mudar o outro lá, com certeza, mas eu posso mudar a mim mesmo. E eu me mudando, eu me torno exemplo. Porque as pessoas vão perguntar, nossa, como que está com toda essa dificuldade social, política, econômica, material, cultural? Como que você está aí, está sorridente, está de boa? Cara, porque é uma escolha minha. Lá fora eu não posso mudar, aqui dentro eu posso mudar. A minha emoção em relação a qualquer atrocidade que pode acontecer, eu posso mudar. Ao invés de pedir que aquele político, que aquele bandido pague pelo que ele fez, eu posso mudar e pensar que aquele irmão escolha e aprenda
que ele a passe a escolher bem e aprenda. Quando a gente vê uma atrocidade, um assassinato de uma criança pequena, por exemplo, que foi violentada, a gente sente raiva, não sente? A gente quer que aquele cara que fez a atrocidade pague, não é? Agora pensem, e se a pessoa que fez essa atrocidade fosse seu filho? Você ia orar por ele? É esse pensamento que a gente tem que ter. Eu sei que foi pesado, tá? Mas é a forma que a gente tem que pensar. Em outras vidas, quantos já matamos? Quantos já violentamos? E Deus nos deu a oportunidade da reencarnação para a gente buscar a nova era. Então, cabe a nós esse processo de mudança, gente. E, para entendermos, até estava conversando com o Wilson aqui antes da gente entrar, nós temos um problema ainda na doutrina, que ela está muito dogmatizada ou mistificada. E isso acontece por quê? Porque nós espíritas deixamos de estudar. Ficou mais fácil ouvir 3 minutos de alguém falando qualquer coisa aqui, do que eu realmente pegar um livro para ler, para estudar. Ficou mais fácil aceitar o que um expositor vem aqui falar e ter isso como verdade, tal pessoa falou, do que realmente vocês pensar, será que o que ele falou é verdade? Será que aquilo está enraizando, está calando dentro de mim? Peraí, deixa eu ler essa tal da nova era lá que o Marcelo falou, deixa eu ler também esse capítulo para ver se eu tenho a mesma interpretação que ele. E aí você vai ter a sua interpretação. E aí você vai me ligar, vai me mandar um zap, vai falar, poxa Marcelo, olha, aquilo que você falou, eu fiquei pensando e eu tenho um outro ponto de vista. Cara, somamos conhecimento. Lógico, se eu for ególatra, soberbo, você não sabe de nada. O problema vai ser meu. Mas você vai ter a somatória de conhecimentos. Então, hoje, dentro aqui do nosso conhecimento espírita, a falta de conhecimento está provocando desvio doutrinário, religiosificação em excesso, dogmatização da doutrina. A gente está se abrindo a misticismo, sincretismo. Eu criei um termo aqui, youtuberismo, porque a gente fica lá vendo os top Master Blaster espírita do YouTube, falando um monte de coisa que não tem nada a ver com a doutrina, tá? E a gente sai acreditando e compartilhando, isso que é pior. Ou seja, eu estou auxiliando a desvirtuar a doutrina pela minha falta de estudo e de conhecimento. Aí eu te pergunto, será que eu sou mesmo espírita? Quando eu transmito algo errado, eu não tinha como saber. Peraí, tem sim. Antes de pegar e passar, vai lá e comprova. Vai lá e estuda. Eu tenho dificuldade, eu estou começando, tá? Então não passa, vem aqui, pergunta para o Wilson. Manda todo mundo zap para o Wilson, tá? Eu não tenho nada para fazer o dia inteiro mesmo? Entope ele do WhatsApp, né? Então vamos dizer, vai buscar informação. Né? Se eu chegar para vocês e falar, puxa, arroz e feijão com coentro é gostoso. Será que é? Cabe ao paladar de cada um. Você vai lá, a primeira vez fazer a receitinha, vai fazer um pouco. Nossa, não é que é bom? Nossa, horrível. Vai lá, testa, comprova para ver se é bom. Então a nova era não vai acontecer enquanto a gente não começar a assumir a nossa responsabilidade do conhecimento. A abertura dessa nova era, como eu falei no início, só tem espíritos ruins, digamos assim, ao redor da Terra, porque a gente continua brigando com o vizinho. Eu não estou nem falando mais em matar, roubar, violentar, nada disso. Eu estou falando, brigando com o vizinho, brigando no trânsito, mandando as indiretas que eu falei no zap. Pensa assim, gente, se nós temos encarnados 8,4 bilhões de habitantes no planeta Terra, pensando coisa ruim, cada um de nós é uma usina de bombas atômicas. 8,4 bilhões de pessoas vibrando negativamente, você acha que esse planeta vai se transformar? Vai se regenerar? Não. Só que a quem muito foi dado, mais será pedido, não é isso? Foi dada a vocês uma informação. Seja bom, busque a pureza, vença as aflições, não reclame, não murmure, faça o bem, mesmo aquele que você acha que não merece, procure fazer o bem.
Estamos chegando, a gente está tudo de blusinha aqui porque está frio, hoje está mais ameno, certo? Aí a gente fala, vamos fazer campanha do cobertor para doar. Aí, vamos dizer, eu sou um dos que falava assim, para que eu vou dar o cobertor? A pessoa vai lá, vai aquecer no frio, mas depois o cobertor vai virar, como que é? É saco do cachorro, vai virar tapetinho de cachorro. A pessoa não está valorizando o cobertor que eu estou dando. Cara, eu estou fazendo com a minha intenção. O que o outro vai fazer, desculpa. De repente, para o outro, ele só está com o cobertor porque ele tem que se aquecer. Mas quando vier o calor, ele não tem nenhum de guardar. Então, para de julgar. É assim que vai começar a nossa regeneração. É assim que vai começar a nossa nova era. Eu lhes convido a ler, não precisa ler o capítulo todo do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia só esse trecho, a nova era. Não dá nenhuma página. E qual a sua interpretação a respeito dele? Eu quero entrar nessa nova era. Eu quero estar no mundo melhor. Acredito que vocês também, né? Alguém aqui quer cair no caldeirão do tinhoso lá, para ele ficar mexendo? Não, né? Alguém quer passar pelo umbral? Não, né? Umbral é carregado de culpa, gente. Se alguém aqui está com culpa por algum momento, por alguma coisa, antes de vir depositar a tua oferenda no altar, volta e reconcilia-te. A gente tem culpa em relação a alguém. Então vamos dizer, ou alguma situação, algum fato. Volta, repara e segue. A doutrina espírita é o quê? Arrependimento, expiação e reparação da falta. Me arrependi daquilo que eu fiz, então eu vou expiar, eu vou pagar aquilo que eu fiz, reparando aquele meu erro. Aí eu estou vestido com a túnica nupcial para entrar na boda do Senhor, para entrar na festa do céu. Mas cabe a cada um de nós a escolha. Mundo regenerado não são mundos de regeneração. Estamos caminhando para mundo de regeneração. Ou melhor, alguns estamos. Porque aqueles que não estiverem preparados para o mundo de regeneração, o exílio é o convite. A quem cabe a escolha? Unicamente a nós. A nova era não é Deus que vai fazer, não é Jesus que vai dar um ticket de passagem para cada um de nós. A nova era cabe a cada um, na sua mente limpa, com seu coração o mais puro possível, para fazermos o melhor. Somos co-criadores com Deus. A gente pode impactar positivamente a vida de qualquer um ao nosso redor, à nossa volta. Com um olhar, com um sorriso, com um donativo material, pode ser. Às vezes com uma intenção, com um bom pensamento ou com uma oração. Mas depende única e exclusivamente de nós. Então que a gente possa pensar nessa nova era, começando agora, neste exato momento. O que eu quero para o meu futuro? É o plantio que eu faço agora, certo? Eu agradeço aqui mais uma vez a atenção de vocês e para a gente poder encerrar, vamos fazer mais uma vez uma prece para nos prepararmos para a fluidoterapia. E elevando o pensamento ao alto, agradecemos a oportunidade, Pai, de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, sob a direção do nosso irmão maior Jesus Cristo, sob os auspícios da espiritualidade amiga, do patrono desta casa, São Francisco, e de todos aqueles nossos guias e mentores, nossos protetores e familiares que nos auxiliam na jornada. Humildemente pedimos, Pai, que tenhamos olhos de ver e ouvidos para ouvir, que estejamos prontos para vigiarmos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos e, sempre que necessário, rogarmos o auxílio, abrindo-nos a Ele, que possamos retornar aos nossos lares com paz, equilíbrio e plenitude. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.